fonte que corre, penetra e não morre, não seca jamais. Fala, Senhor, palavras de fraternidade. Fala, Senhor, és luz para a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda você, querido irmão, querida irmã, no nosso encontro bíblico. Nós estamos no mês de setembro dedicado à Sagrada Escritura. Um mês todinho temático dedicado à Sagrada Escritura. E deste ano, a CNBB, a Dimensão Bíblico-Catequética, nos chama a refletir o livro do Deuteronômio. Livro da lei, a lei maior, a lei do amor. A lei que vem para organizar o povo de Deus, a lei que organiza a nossa vida, a vida da nossa casa, a vida da nossa família. E hoje, por favor, já se preparem aí com a palavra de Deus. Vamos refletir o tema a solidariedade que se inspira na gratuidade divina. Vamos pegar o livro do Deuteronômio, capítulo 15, versículos de 1 a 11. Então já prepara aí na sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 15, versículo de 1 a 11. Vamos então iniciar a nossa reflexão bíblica, sempre lembrando que não dá para meditar a palavra de Deus sem a ação do Espírito Santo neste momento. Nesses dias tivemos a presença de Dom Orlando falando sobre a palavra de Deus para nós. Eu fiz essa pergunta para ele: dá para desassociar o Espírito Santo da palavra? Ele falou que não, porque é o Espírito Santo que de forma misteriosa ele vai revelando aos vários corações, a partir da mesma palavra, uma mensagem de fé para cada um de nós. Então vamos agora pedir a ação do Espírito Santo cantando. A nós descende divina luz, a nós descende divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste terceiro encontro, vamos refletir sobre a palavra de Deus que nos torna próximos uns dos outros. A construção da sociedade, segundo o projeto de Deus, acontece preferencialmente a partir de medidas de proteção àqueles que vivem à margem e estão, por conta disso, sem possibilidade de proteção externa ou de alta proteção, exatamente porque são pessoas ou grupos fracos e empobrecidos. Abre tua mão para teu irmão, teu necessitado, teu pobre em tua terra. A justiça é um claro sinal do projeto de Deus e, ao mesmo tempo, uma exigência ética pessoal e comunitária. Com o olhar sobre a realidade, vamos contemplar o cartaz do mês da Bíblia e ler juntos a frase: abre tua mão para teu irmão. Muito bem, vamos agora então nos preparar para escutarmos a palavra de Deus. Cantemos. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Vamos com atenção localizar no livro o Deuteronômio, capítulo 15, versículos de 1 a 11.
A cada 7 anos farás remissão. Eis o que significa esta remissão. Todo credor que tinha emprestado alguma coisa a seu próximo remitirá o que havia emprestado. Não explorará seu próximo, nem seu irmão, porque terá sido proclamada a remissão em honra de Yahvé. Poderás explorar o estrangeiro, mas deixarás quite o que havias emprestado ao teu irmão. É verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, porque Yahvé vai abençoar-te na terra que Yahvé, teu Deus, te dará para que a possuas como herança, com a condição de que obedeças de fato à voz de Deus, cuidando de pôr em prática todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Quando Yahvé teu Deus te houver abençoado, conforme disse, tu emprestarás às muitas nações, mas nada pedirás emprestado. Dominarás muitas nações, mas nunca será dominado. Quando houver um pobre em teu meio, e que seja um só dos teus irmãos, numa só das tuas cidades, na terra que Yahvé teu Deus te dará, não endurecerás teu coração, nem fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe a mão, emprestando o que lhe falta na medida de sua necessidade. Fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu coração um pensamento vil, como o dizer: eis que se aproxima o 7º ano, o ano da remissão, e o teu olho se torne mau para com o teu irmão pobre, nada lhe dando. Ele clamaria a Yahvé contra ti, e em ti haveria um pecado. Quando lhe deres algo, não des com má vontade, pois em resposta a este gesto, Yahvé teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho, em todo o teu empreendimento da tua mão. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu te ordeno, abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, Luciano. O que o texto está dizendo para nós nesse momento? Esse texto ele fala para nós hoje com a questão da remissão, mas ele já deixa a pergunta: o que seria essa remissão? A remissão seria o perdão das nossas faltas à medida em que nós nos doamos e doamos aquilo que nós temos para aquele nosso irmão que nada tem, ou também aquele que nos pede emprestado, mas também ele já nos lança uma advertência de doar, de emprestar, mas sem o pressentimento ou pretender pedir de volta. Então, como diz aqui a palavra de Deus, de 7 em 7 anos, a comunidade de Israel vai viver então esse ano da remissão, ou seja, aqueles que devem, aqueles que estão devendo, aqueles que perderam suas terras, haverão então de restituir. É como dar a oportunidade da pessoa de mudança. Sim, essa é a grande oportunidade. Agora vem a seguinte pergunta que vem no meu coração: por que existe o pobre? Porque ele vai dizer aqui que nunca vai deixar de existir os pobres. Sim. Mas por que existe o pobre? O pobre existe pela ganância pessoal daquele que muito tem e não reparte com o outro. Tanto que é o nosso tema de hoje fala sobre essa questão da solidariedade, né? Ser solidário também, não só de doar algo material, mas também foi como o evangelho que nós meditamos em Lucas, no capítulo 6, versículo 27 ao 38, que também fala sobre o perdão. Então, essa solidariedade, nós podemos estender ela ao perdão. Temos hoje os pobres dos bens, das coisas materiais, mas também existe aqueles pobres de espírito também. Exatamente. Nós podemos dizer que nós somos, olha para você ver que interessante, nós podemos dizer que nós somos de fato donos de tudo aquilo que possuímos? Não. Por quê? Porque nós somos administradores daquilo que Deus nos dá. Exatamente.
É porque se a gente pegar lá no Gênesis, né, lá no capítulo 1, capítulo 2, que fala da narrativa do mundo, do começo do mundo, justamente Deus pede para que a gente domine a terra e cuide da terra. Cuidar não significa que eu sou dono. Ele apenas está pedindo para a gente administrar o jardim, ou seja, a terra, aquilo que a gente tem de responsabilidade, né? É como também a gente se lembra aqui no capítulo 2 também do livro do Gênesis, o que acontece? Deus pede para que Adão coloque nome nos animais, como também coloque nome nas plantas, né? Nome nas coisas. Colocar nome nas coisas, a gente entende que dá sentido para elas. Você põe um nome em uma coisa, você está dando sentido para aquela coisa. Então, o que eu penso hoje? Se você concordar comigo, você também dá o seu reforço aí. Hoje parece que subverteu. Hoje parece que são as coisas que estão dando sentido para o ser humano. Não é o ser humano que dá o devido sentido para as coisas. São as coisas que estão dominando o ser humano, que estão classificando o ser humano na Terra. E por isso acontece essa divisão. Rico e pobre, né? O bom, o ruim, etc. e tal. Você concorda com isso? Você consegue enxergar essa visão na Sagrada Escritura ou você tem uma outra modo de expressar a respeito disso? Eu concordo porque até mesmo, né, essa questão, quando nós falamos de administrar, não é ser dono, né? Quando a gente é dono, é como ele fala, nós não seremos dominados. Esse domínio que muitas vezes nós deixamos, né, ou que muitas pessoas se deixam levar, é justamente por ver algo, eu desejo aquilo para a minha vida, eu tenho ambição por isso para a minha vida, a ponto de fazer com que algum objeto seja o centro da vida. Muitas pessoas podem desejar, eu desejo hoje ter o melhor emprego do mundo, mas não pensa que para ter o melhor emprego do mundo, ela não vai se preocupar com o outro. Muitas vezes ela pode até mesmo, como nós falamos, né, passa a perna naquele outro para assumir, sendo que poderia ser feito de uma maneira mais ética, mais de acordo com os preceitos. Então, essa classificação que hoje nós temos, infelizmente, é dado a essa divisão, né, como nós falamos, essa divisão social, que muitas vezes até mesmo pela própria, no período da filosofia, o filósofo Amartya Sen, ele vem nos mostrar isso, né, num dos seus livros, que para a gente poder resolver o problema das desigualdades sociais, não é começando pelo lado financeiro, mas é melhorando as bases da sociedade, saúde, educação, aí nós vamos ter as pessoas com uma vida mais digna e com menos desigualdade. E eu penso que seria importante também, já que você entrou para as vias da filosofia, seria importante também trabalhar o sentido de valores. Sentido de valores, né? Como importante. A gente acabou de falar aqui, o ser humano ele subverteu o valor da pessoa e o valor da coisa, né? Sim. Aí a gente começa a entender por que às vezes, é claro que isso não determina, por que às vezes a pessoa se endivida. O endividamento da pessoa muitas vezes é muito grande. Porque ele corre atrás de uma coisa que de fato não é necessário, não estou falando das coisas necessárias, o arroz, o feijão, a roupa, o remédio, mas muitas vezes a pessoa ela corre atrás para adquirir uma coisa que de fato não é essencial para a vida dela. Mas daí ela não tem o dinheiro para a compra, mas como ela quer fazer parte daquele grupo que tem tal coisa, então ela se endivida. E aí muitas vezes ela tira daquilo que é essencial para a sobrevivência para uma coisa secundária. Então muitas vezes eu penso que acontece o endividamento por causa disso. Porque vamos ser bem sinceros, existe uma coisa chamada mídia, existe uma coisa chamada marketing. Sim, e a função desse marketing, né? Ele trabalha o psicológico do ser humano, ele faz todo aquele trabalho de propaganda, mas antes da propaganda ir no ar, também uma reflexão para dizer o que o cidadão está necessitando agora. Então ele vai criar um produto que vai atender aquela necessidade do cidadão, da pessoa, mesmo que aquele produto não vá resolver o problema. Mas ele vende o produto de tal forma que aquilo é a solução dos seus negócios. Você compra um negócio caro para chuchu, funciona na televisão, mas dentro de casa não funciona. Não faz metade do que faz na televisão. Ou seja, muitas vezes a mídia, ela cria uma necessidade no ser humano que realmente ela não necessita. É a falsa expectativa, né? A falsa expectativa. E ela cai no endividamento, né? Talvez seria interessante também essa mentalidade de partilha
mas também essa mudança de mentalidade daquilo que é o essencial para a vida, daquilo que é o secundário. Aí já é consciência, né? Trabalhar a consciência. Isso realmente é importante para a minha vida. Eu estou colocando somente a minha pessoa, ou também eu estou colocando dentro desse projeto também todo o contexto que envolve, né? Porque muitas vezes tem a questão, eu quero comprar isso para mim, mas a minha família muitas vezes está passando por alguma necessidade, sendo que aquilo, o dinheiro, poderia ser usado para essa finalidade, né? Então esse olhar para o outro também, né? Não só para o que eu quero, para aquilo que eu penso, né? Exatamente. Podemos também pensar o seguinte, a desigualdade, a gente falou que é o fruto do egoísmo humano, mas vamos aprofundar um pouquinho a respeito do egoísmo humano. Por que será que surge o egoísmo humano? Lembrando que toda vez a palavra de Deus fala que nós somos irmãos, temos necessidades iguais, podemos assim dizer, de ser amado, de caminhar. Mas de onde será que nasce esse egoísmo humano? Por que será que desde criança a gente já vê quando a criança ela é pequenininha, ela já tem aquele instinto egoísta, né? O meu, o meu, o meu. Será que muitas vezes não falta a família também criar essa consciência de formar para o próximo, formar para a partilha? Será que dentro das nossas casas está vivendo essa partilha? Ou será que infelizmente dentro de muita casa é cada um para si e Deus para todos? Algumas ainda colocam esses valores. Assim como deve ter sido na infância do senhor, como na minha também, a gente já vinha crescendo com esse sentido. Olha, isso a gente não pode te dar agora. Então, Exato. mais para frente, quem sabe, né, a gente possa comprar. Mas muitas vezes hoje já vem se trabalhando da maneira contrária. Eu dou isso aqui para a criança poder ficar quieta. Ou para o meu filho não ficar falando muito. Então vai alimentando esse sentido de individualismo, vai alimentando esse sentido, tudo que eu quero, eles me dão, e não se cresce, não desenvolve o sentimento de partilha, né? Olha, isso se você não usa mais, pode dar para outra pessoa que não tem. Exato. Então eu diria que já é importante que desde criança se houvesse uma educação econômica. Educação econômica, também essa conscientização também, né? Exatamente. Sobre a vida também e sobre como nós temos também essa influência na vida do nosso próximo também, né? Exatamente. Porque tendo essa educação econômica, a família ganhando um salário ou 1 milhão, ela já vai mostrar para a criança, olha, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui você tem que esperar, isso aqui você tem que conquistar, né? É o saber também ensinar a fazer as escolhas. Infelizmente, muita criança também não sabe, né? É como você falou, eu quero agora, eu quero já, a criança não atormentar, já dá na mão, enfim. Ela nunca vai reconhecer o valor, Sim. né? O valor de se conquistar uma coisa com o seu suor, com o seu trabalho, com a sua busca. Vem de graça, é aquilo, né? É como dizia o povo antigo de casa, o mesmo sapato que servia para o Dito, aí servia para o pé do Chico, aí servia para o pé do Zé. Justamente. Aqueles que têm bastante irmãos, naquele tempo era assim que funcionava. Mas hoje parece que é cada um centrado na sua casinha, no seu egoísmo. E aqueles que têm demais, quando alguém tem demais, significa que alguém tem de menos. Tá certo. Mais alguma coisa que você gostaria de implementar nessa leitura de hoje? Dessa questão também, né? Como nós falamos, fala-se tanto também da questão de doação material, mas foi como eu falei no início, a solidariedade também ela é expressa quando nós também evidenciamos o perdão. Assim como nós podemos ver no Evangelho, né? Jesus muitas vezes fala essa questão do perdão. Perdão também é caridade, perdão também é solidariedade, porque antes de nós perdoarmos, nós também precisamos buscar o perdão. Tá certo. Vamos então para o nosso momento de meditação. O texto do encontro orante de hoje enfatiza o conceito de liberdade e de algum modo traz um conteúdo que inquieta e provoca o leitor até hoje. A cada 7 anos deveria ser realizada a remissão das dívidas dos israelitas e a libertação dos escravos. O tom do texto é incondicional e não admite exceções. Uma comunidade de fé é capaz de criar leis que promovem a solidariedade. Não se trata de uma proposta de Deus para ser discutida e argumentada pela comunidade. A orientação é dada e deve ser rigorosamente cumprida. Proclamar a remissão do Senhor, como nós vimos no versículo 2.
supõe uma declaração pública em um contexto religioso solene, realizado em honra do Senhor. Possivelmente, estamos diante de uma lei que é destinada aos ricos. Olha aí, destinada aos ricos proprietários que se valem de sua posição para aumentar a sua riqueza. Como acabamos de dizer, aqueles que têm muito, certamente vão existir pessoas que têm poucos. O beneficiário exclusivo da remissão é todo israelita que nos versículos 2 e 3 é denominado próximo irmão. Qual seria o objetivo dessa lei em Israel? De um lado, o objetivo era o de eliminar a pobreza em Israel, como vimos no versículo 4. E de outro, recordar que a terra que o Senhor havia dado em herança para seu povo seria bendita e também seria abundante. Os versículos 6 a 8 trazem imagens corporais para falar de solidariedade, ou seja, não se deve endurecer o coração, fechar as mãos ao pobre, contrapondo a ação positiva de emprestar ao pobre tudo quanto é necessário para a sua sobrevivência. Já os versículos 9 e 10 enfatizam através de uma exortação a ação solidária. Guarda-te de olhar com má vontade para o teu irmão pobre sem lhe dar nada. Generosamente lhe darás sem má vontade em teu coração, pois então o Senhor teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho e em todo o teu empreendimento de tuas mãos. Que reforça a tese que encontramos no versículo 10. Generosamente lhe darás sem má vontade em teu coração, pois então o Senhor teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho e em todo o teu empreendimento de tuas mãos. É importante essa coisa do doar sem esperar uma contraproposta, ou sem esperar um retorno. Nós somos bastante assim, né? A gente ajuda, mas no fundo a gente espera uma recompensa. Sim. Ou a gente cobra depois da pessoa pelo qual a gente ajudou. É o que a gente chama de gratuidade. Na sua opinião, qual é a dificuldade da gente viver gratuidade? É justamente essa dimensão, né? Que nós sempre esperamos algo depois, né, do outro, né? Que o outro faça algo também futuramente por nós. Então, essa doar sem medida, né, sem esperar algo em troca, é o que Cristo vem ensinar e que para a gente acho que é uma das coisas mais difíceis a se fazer, né? Ter esse desapego de doar sem esperar algo em troca ou também sem esperar algum reconhecimento em troca também. Muito bem, vamos então agora para o nosso momento de oração. Senhor nosso Deus, em vossa palavra encontramos os verdadeiros critérios para uma vida feliz. Fazei-nos experimentar a vossa força libertadora e anunciá-la aos irmãos. Nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu convido você a continuar a reflexão deste capítulo, desses versículos que hoje nós estamos aqui conversando. Muito mais coisas nós haveremos de aprender e muito mais coisa a palavra de Deus vai nos ensinar. Porém, para o próximo programa, já convido a você a ler com antecedência, se preparar com antecedência, o livro do Deuteronômio, capítulo 24, versículos 11 e 12, tá bom? Já no próximo encontro, então, nós vamos meditar o capítulo 24, versículos 11 e 12 do livro do Deuteronômio. Quero convidar você também a enviar para nós a sua sugestão, a sua recomendação, se está gostando, se está procurando aí fazer a sua reflexão, se está sendo frutuosa, envia para nós. Entre no nosso site www.santuariofreigalvão.com ou se não, aí no YouTube, né, nos comentáriozinhos que se faz no YouTube, deixa aí o seu comentário. Olha, tá legal, não tá legal, poderia falar mais disso, falar mais daquilo. Colabore para a gente fazer um programa cada vez mais frutuoso, porque a palavra de Deus por si só já é frutuosa. Mas quando a gente também
resolve dar uma forcinha, né? A gente ajuda Dar um também. adubo naquilo que já é, na semente que já é boa, muito mais coisa boa a gente há de aprender. Vamos então receber a bênção final. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, pela intercessão de São José, seu castíssimo esposo, e de Frei Galvão, desça sobre vós, sobre vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, até a próxima, se Deus quiser. Cantemos. De salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar